O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Sentados. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na comunidade de Santa Luzia, nesta nossa Eucaristia, você que reza conosco através das mídias sociais da Paranaíba FM, da Máximo FM, nós acabamos de ouvir a liturgia da Palavra de Deus, que é uma luz para iluminar os nossos passos, o nosso caminhar, a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões. É uma luz. Celebramos hoje Santa Luzia. Luzia que vem de luz. E Santa Luzia, no seu caminhar, recebeu a luz de Deus para fazer a melhor escolha, a melhor decisão. O Salmo hoje falava para nós que nós precisamos tomar um caminho, que nós precisamos fazer uma escolha. Há dois caminhos, não é? Primeiro, é aquele caminho, feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, dos maldosos deste mundo, que não entra no caminho dos malvados, nem se junta aos zombadores, mas encontra o seu prazer na lei de Deus, a medita dia e noite, sem cessar, sem parar. Este é o caminho daquele que nós rezamos. Feliz quem vos seguir e terá a luz da vida. Este é o caminho. E deu um exemplo, como é uma pessoa que segue a Deus, que teme a Deus, que cumpre a vontade de Deus. Ela é como uma árvore plantada à beira da torrente, à beira de um córrego, à beira de uma água que não corta, que é o tempo inteiro ali. Eis que é semelhante a uma árvore, diz o Salmo, isso é o Salmo 1, que à beira da torrente está plantada, sempre dá seus frutos a seu tempo, não é o tempo inteiro, tem a hora certa, tem o período de dar seus frutos, mas dá mais do que as outras, né? Já observaram isso? Quem tem um pé de limão, sobretudo vocês que moram aqui na roça, quem mora na cidade, e a água da torneira da pia cai lá, ele produz limão muito mais do que o outro, que está longe e distante da água. Não é verdade? O pé de jabuticaba, ele produz primeiro do que os outros, se ele é irrigado, não é? Então, uma árvore, uma planta à beira da água, produz seus frutos, jamais as suas folhas vão murchar. Quando é o tempo da seca, né? Esse ano a gente teve mais um ano de seca severa, muito tempo sem chuva, acho que quase 6 meses aqui para nós, né? Os lavouristas aí que sabem dizer para nós, muito tempo, as árvores, sobretudo do cerrado, né? Cai todas as folhas e secam, as árvores da capoeira, onde tem muito cascalho, seca mais rápido ainda, a gente sabe disso. Às vezes dá uma tristeza, né? A gente olha um cerrado seco, olha uma coisa assim, um risco de pegar fogo,
Dá uma tristeza, a gente que gosta das coisas. Outro dia mesmo viajava com uma pessoa de 85 anos e falava: nossa, olha que benção, tudo verdinho, não é? Uma terra ou outra que ainda não tinha sido plantada, e a gente vê longe, dá uma paz, parece para a gente ver uma lavoura verde. Hoje em dia, né? Nos últimos 15 dias aí, com a chegada do sol, que primeiro foi muita chuva, o milho, por exemplo, estava um verde claro, não amarelado, mas verde clarinho. Agora está até preto, né? Vocês viram essas lavouras aí vindo do Rio Paranaíba? Já tem umas desse tamanho. A turma da pamonha, né, Nízia? A Nízia aí é expert em pamonha. Todo ano eu vou na casa da Nízia comer pamonha. Não posso convidar mais ninguém, viu? Gente, então, o milho verdinho, verdinho. Por quê? Porque tem a chuva, ele tem o adubo, ele tem a proteção da genética dele, não é? Ele tem o cuidado do produtor. Tão bom a gente ver uma roça assim. Então, aquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus, Deus cuida, Deus protege, Deus ampara. Jamais as folhas vão murchar, jamais vai faltar a bênção de Deus, a graça de Deus para quem teme a Deus. Eis que tudo o que faz vai prosperar. Está aqui, ó, Salmo 1. Quem escolhe a Deus, seguir no caminho de Deus. Agora, quer ver a sorte? Quer ver o caminho de quem não ama a Deus, de quem não teme a Deus? Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Não tem consistência, não é? Não tem firmeza. O vento levou e o vento vai tocando. Espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos seus eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Santa Luzia escolheu o caminho de Deus. E ela tem que fazer uma escolha. E fazer uma escolha entre duas coisas ainda muito boas. Muito boas. Não é? Ela tinha que fazer uma escolha. Ela era uma moça temente a Deus. Ali por volta dos seus 21 anos de idade, a sua mãe estava muito enferma mesmo, e não estava tendo muito recurso não. E aí tinha uma santa, né, chamada Ágata, que tinha sido martirizada, né, na época do Império Romano. Diocleciano era o imperador, ano 280, e ela falou assim: mãe, nós vamos lá no túmulo de Santa Ágata, dia 5 de fevereiro que a gente celebra, e nós vamos lá. Quando ela levou a mãe dela lá para pedir a cura, que ela tanto sofria, era só as duas. O pai dela chamava Lúcio, já tinha falecido. Quando a mãe chegou e colocou as mãos no túmulo de Santa Ágata, ela ficou curada. E numa visão, Santa Ágata falou para Luzia: por que você vem a mim pedir, se você mesmo tem o dom de Deus em você? Ela ficou impressionada com aquilo. E ela ficou muito impressionada. E quando ela voltou para casa, ela falou assim: mãe, eu vou doar tudo que eu tenho para os pobres, para a igreja que está sofrendo, para as necessidades, e vou me dedicar, vou me consagrar inteiramente a Deus. Eu vou escolher este caminho. Só que quando ela fez isso, tinha um rapaz do qual ela tinha sido prometida em casamento, e ele não abriu mão disso. Eu quero casar com você, que você é muito bonita, uma verdadeira luz. Era uma moça excepcional, na casa dos seus 21 anos de idade, e não abria mão. Eu quero casar contigo, eu quero. Ela falou: mas eu vou me consagrar a Deus como virgem, do jeito que eu estou. Eu tenho isso no meu coração. Ela sabia que sim, o casamento era uma realidade divina, uma realidade santa, mas eu quero seguir este caminho. Ela sentiu esse desejo forte, e o rapaz não se contentou, não a perdoou, e aí denunciou para o Império Romano.
Aí ela foi presa, pediu para ela renegar a fé, ela não renegou a fé, abandonar Jesus Cristo. Eu vou continuar assim. E quanto mais insistia, mais ela ficava resoluta. Então, diante do seu voto de consagração, o carrasco falou assim: então, você quer morrer virgem? Você vai dormir com 10 homens, 10 soldados. Gente, quem disse que dá conta de tirar ela da cadeira que ela estava? Ninguém deu conta de tocar nela. Uma proteção de Deus. E aí trouxeram ela de volta. Pediu novamente que ela abandonasse Jesus Cristo, ela não abandonou. Acenderam uma fogueira, colocaram luzia, as chamas não tocaram no seu corpo. Derramaram óleo fervendo nela, jogaram ela dentro do tacho de óleo. De nada adiantou. E aí arrancaram-lhe os olhos. E ela tinha uma beleza extraordinária, e pelos olhos era que se manifestava mais ainda a sua beleza. Arrancaram os seus olhos, colocaram num prato, e voltou novos olhos para ela, não é? E aí ele falou: não tem jeito. Aí um soldado, agora o imperador falou assim: qualquer um pode tirar a vida dela. E ela não renegava Jesus Cristo. Aí um soldado passou-lhe a lança, né, pelo pescoço, na garganta. Aí sim, ela morreu. Então Santa Luzia escolheu a Deus, e desde então, não é? Ela, pelo seu martírio, pelo seu testemunho, a cidade dela ficou famosa, foi recebendo mais pessoas e pessoas, e assim por diante. Depois, seu corpo foi transferido lá da região de Siracusa, né, de onde ela havia nascido, para outra cidade, Constantinopla, e no ano 1200 veio para Roma. Quem já foi em Roma, mas não em Roma, desculpa, veio para a Itália, lá em Veneza. Lá em Veneza tem os restos mortais de Santa Luzia. Não é? Eu já tive a oportunidade de passar lá. No dia que eu fui, o padre Leonildo estava conosco também na viagem, ele conhece lá, acredito que ele já foi mais vezes, está lá na segunda ponte em Veneza, parece que é isso mesmo, né? Numa igreja de São Jeremias, do lado esquerdo lá, tem o corpo de Santa Luzia lá. Então Santa Luzia fez uma escolha, o casamento já era uma boa decisão, mas ela quis mais ainda. Fez a decisão por Cristo. O Salmo nos convida, a palavra de Deus nos convida, o próprio Evangelho nos convida. Se a gente for dar ouvido a esta geração, se a gente for dar ouvido às pessoas deste mundo, elas pedem para você tocar, como se diz, mas elas não dançam. Quer dizer, estão totalmente alheias. Vai fazer a vontade dos homens, vai fazer a vontade das pessoas deste mundo. Fazer a vontade somente de Deus. Este é, não é? E precisa ser o nosso desejo, precisa ser a nossa vontade. E Santa Luzia que nós invocamos, não é? Para trazer a proteção dos nossos olhos. Com certeza, tem muitas pessoas aqui que estavam enxergando pouquinho. Pode ser que tinha perdido, não é? A visão por completa. E rezou, pediu a Deus por intercessão de Santa Luzia, recuperou, passou pela medicina, passou por uma cirurgia e voltou à visão. E agradece a Santa Luzia pelo procedimento. E a ciência nunca está contra a fé, pelo contrário, favorece a fé, não é? Deus abençoou a medicina, abençoa as pessoas da medicina para trazer a saúde, a graça, a cura de Deus. Deus faz milagres também pelas mãos dos médicos, pelas mãos dos enfermeiros, pelas mãos dos profissionais, pelas mãos daqueles que cuidam dos enfermos, dos doentes. Então, independente se você passou por uma cirurgia ou não, não é? Às vezes você teve contato com seus olhos, com produto químico, às vezes é uma coisa da roça mesmo, é uma terra, é um cisco que cai no nosso olho, não é? Quem trabalha aí, diversos tipos de serviço. Então, nós precisamos sempre da graça da proteção de Deus. Como são importantes
para nós, os nossos olhos, a nossa visão. A gente consegue viver sem? Consegue, não é? Mas é muito importante, até porque para a gente ver as bênçãos, as graças, as maravilhas de Deus e poder louvar a Deus. Quem é da roça se alegra, como eu disse, com uma lavoura bonita, se alegra com um bezerro, uma porca parida, uma galinha que chega com os pintinhos lá no terreiro, se alegra em ver as coisas crescendo, prosperando. A gente se alegra quando chega num lugar, como aqui na capela, não é? Tem a igreja muito bem arrumadinha, não é? Tem a gruta de Santa Luzia, tem esse salão maravilhoso para a gente rezar. Que bom, que bênção de Deus, a gente se alegra com isso, ter condições disso. Então a visão nos proporciona isto. E rezamos e pedimos a Deus, por intercessão de Santa Luzia, a proteção de nossas vistas, mais ainda, que a gente não perca a visão de Deus, que nós possamos ver sempre Deus agindo nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, e que um dia nós possamos ter a visão, né, beatífica, a visão de Deus. Vocês lembram bem do bispo anterior, a Dom Cláudio, Dom João Bosco? Estava outro dia viajando com ele, Padre Leonildo também, e fiz uma pergunta para ele, e ele falava assim: olha, a minha mãe, não me lembro nem o contexto, mas ele me falou assim: a minha mãe rezava e pedia todo dia, a mãe do bispo, o meu pedido para Deus é que eu possa ver Deus face a face, que eu possa ver Deus, é a visão beatífica. E nós precisamos rezar e pedir a Deus todos os dias, que eu possa vê-lo, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador, todos os dias, não é? Na glória eterna, na vida eterna. E nós invocamos Santa Luzia como gloriosa Santa Luzia, pedindo que ela reanime o nosso fervor, que ela aumente a nossa fé em Deus, a nossa fé na ressurreição de Jesus, a nossa fé na vida eterna. Do lado lá da igreja, para quem não está aqui, ainda não passou por aqui, relembrando que tem missa hoje às 19 horas, não é isso? Confirma? E 19h30, né? Celebração da missa com o Padre Leonildo. E do lado da igreja tem o presépio, capelinha do presépio. Não é esse tempo da gente renovar a nossa fé, o nosso amor a Deus. É o que nós estamos rezando e pedindo por intercessão de Santa Luzia. Primeiro, que traga a bênção, a graça e a proteção de nossos olhos, da nossa visão. E segundo, que nos ajude a viver de tal modo, fazendo as devidas escolhas, que possamos ver Deus um dia face a face, na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.